Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, cujo título é Hipócritas. Onde estão? Essas palavras, a palavra hipócrita, era utilizada para designar atores na época de Cristo. Porém, ela passou a ser muito utilizada mundialmente depois que Cristo Jesus a usou diversas vezes para definir falsos religiosos da sua época. Eram pessoas que fingiam ser o que não eram. Hoje, nossos dicionários definem a hipocrisia como sendo o ato de fingir ter crenças, virtudes e sentimentos que a pessoa, na verdade, não os possui. Jesus acusava os fariseus de serem hipócritas. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 2, 5 e 16. Eles faziam orações públicas longas, jejuar de uma forma que chamava muita atenção de outras pessoas e a si mesmo, e por demonstrar de uma forma extravagante suas doações ao templo e aos pobres. Eles mostravam apenas uma ligação superficial ao Senhor nosso Deus. Na verdade, eles executavam muito bem o seu papel dramático, como exemplos públicos de virtude religiosa. Porém, falharam no seu coração, onde a virtude realmente reside. Mas a hipocrisia não se resume apenas aos fariseus. A hipocrisia está alastrada em todos os segmentos da sociedade. Os hipócritas estão presentes em todos os setores da vida humana. Eles sempre existiram e com toda certeza existirão até o fim dos tempos. Os hipócritas são, na verdade, lobo vestidos de carneiros e estão escondidos nos mais requintados disfarces. Por trás de uma palavra amiga pode estar escondido o egoísmo de um hipócrita. Muitas pessoas não estão preocupadas em ser felizes, mas como os outros acham que devem ser felizes, é por isso que vemos pessoas desfilando em veículos elegantes, pondo-se à vista para que outras pessoas os admirem. O orgulho dessas pessoas não está em querer ser mais rico, mas sim em querer ter mais coisas do que os outros e em ser mais bajulados. Embora o cristianismo esteja um telhado de vidro, quando o assunto é tirar pedras, a hipocrisia está em todos os lugares. Ela pode estar escondida na figura do pai e da mãe, que adora, irmãos, cuidar da vida dos filhos dos outros, e quando menos esperam, são avós. Ela pode estar escondida naquele que adora fazer piadas, mas não admite sequer consigo próprio. O que não falar daqueles que proíbem o namoro de um filho, mas mantêm uma amante fora do lar. Esses poucos exemplos são alguns dos números que podemos citar e chegar a uma conclusão de que todos nós, sem exceção, temos os pés de barro. Os hipócritas se escondem nos locais de trabalho com falsas aparências, visando ganhar confiança para subir de cargo, aumentar o salário ou ganhar simpatia. Quando questionado sobre o serviço de um colega, sempre dá um jeitinho de elogiar colocando uma vírgula, com fortes insinuações de que poderia ser feito melhor. Os hipócritas estão ao nosso lado todos os dias. No nosso meio evangélico, irmãos, há muitas coisas
que nos fazem ser hipócritas. Sim. Podemos citar o dízimo dado por obrigação, defender doutrinas com unhas e dentes e na prática fazer completamente diferente, mostrar espiritualidade quando na prática é um fofoqueiro de plantão, pois consegue descrever roupas, penteados das pessoas que estavam na igreja. Quando dizemos amar alguém, quando temos por essas pessoas mera afeição. Quando fazemos algo sabendo que nossas atitudes nos levará a atingir algum alvo de nosso interesse. Em suma, todo hipócrita finge comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos. O homem cristão vive uma luta contra si mesmo, se é realmente convertido. Mas na maioria das vezes, sentamos sobre nossas falhas para apontar os defeitos dos outros. Isto é, apontamos com o nosso dedo sujo os defeitos dos outros. É verdade também, irmãos, que todos somos suscetíveis ao erro, à inquisição, mas devemos tomar cuidado para não cuidar daquilo que não nos cabe cuidar. Precisamos sempre ter cuidado para não cairmos na mesma tentação. Isso não são palavras minhas, são palavras descritas no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Os hipócritas, irmãos, também evoluíram. Antes eram chamados de hipócritas aqueles que, embora soubessem das necessidades de seus semelhantes, nada faziam, pois para eles era normal a existência de pessoas necessitadas. Hoje os hipócritas se escondem como falsos altruístas, pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção com um único objetivo, ser visto na mídia e pela sociedade. Outros dizem odiar a hipocrisia, dizendo odiar a corrupção, os roubos, a fome, que devemos proteger a natureza, etc, etc. No entanto, não levantam um dedo sequer para que essa situação seja resolvida. A hipocrisia está estampada diariamente na mídia. Políticos respeitosos estão envolvidos com negociações obscuras. Esportistas são detidos por posse de drogas. Líderes religiosos confessam ter relações sexuais fora do casamento. É comum em nossos dias caírem em pecados horríveis, escândalos financeiros e sexuais. Enfim, há uma série de coisas. Esse papel realizado pela mídia, a revelar ser, em muitos casos, hipócritas, pois fazem grandes reportagens quando se trata de cristão e muitas vezes pequenos comentários quando se trata de pessoas ligadas a seus interesses financeiros. Essa é a realidade da mídia em nosso país e não porque no mundo. Os verdadeiros cristãos demonstrarão o fruto do Espírito. Está lá escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Porém, muitos que professam tal fé vão ficar surpresos ao escutar Jesus dizer um dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23. É verdade que nenhum cristão é perfeito. Portanto, cometer um erro ou não conseguir atingir a perfeição, nossa vida não é a mesma coisa que ser um hipócrita. Olha bem, nenhum cristão é perfeito. Portanto, você cometer erros, irmão, isso é normal. Mas isso não quer dizer que você é um hipócrita. Todos nós temos uma tendência para a hipocrisia. Todos. Nós não sabemos o quanto somos maus até que tenhamos tentado de toda maneira sermos bons. Todos nós somos tentados, mas só conheceremos a força do exército inimigo se lutarmos contra ela. Da mesma forma, você também conhecerá a sua força, não cedendo ao inimigo.
Nós só conheceremos a força do vento, irmãos, quando tentamos caminhar contra ele. Jamais a conheceremos se estivermos deitados ao chão ou em abrigos. Por isso, muitas pessoas não sabem o quanto são maldosas porque nunca lutam contra o mal. Estão sempre cedendo a toda forma de maldade, sempre cedendo às tentações. Jesus falava acerca dos incrédulos, mas as palavras de Cristo são perfeitamente estendidas a todos que permanecem atrás de máscaras de falsidade em suas condutas. Podemos citar os amantes dos primeiros assentos, está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Os atadores de fardos nos ombros dos outros, está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 4. Limpadores de interior dos copos, Mateus 23, 25. Serpentes e raça de víboras, Mateus 23, 23. Estorvo da porta do reino dos céus, Mateus 23, 13. Condutores de cegos, Mateus 23, 24. E tantos outros mais. Todos esses que eu citei, nenhum deles, sem nenhuma exceção, são os famosos coadores de mosquitos e engolidores de camelos, hipócritas. Para finalizar, quero vos dizer, não tenha medo da verdade, não se intimide diante de acusações injustas, seja autêntico, embora a sociedade à nossa volta esteja falida. Lembre-se que estamos começando uma grande mudança em nossa civilização e o mundo não esse pronto para essa mudança. Ele não está pronto para essa mudança, irmãos. Uma mudança que é necessária. Aqueles que poderiam ajudar a mudar, as redes de TV, a internet e os meios de comunicação, nada ou pouco fazem. Eles são responsáveis por programas de ajuda social ou por programas que destroem os valores éticos da família e da sociedade organizada de maneira impiedosa e explícita. E normalmente optam pela segunda visão. O que vemos em nossa vida e na realidade atual é um povo sem princípios éticos e morais sólidos. Ao mesmo tempo em que dirigem embriagado, matando ou ferindo pessoas inocentes, estão também orando de mãos dadas porque um de seus familiares passa por um sofrimento. É esse o quadro que vislumbramos. Um povo sem compromisso com Deus, fugindo dos compromissos, como o diabo foge da cruz. Se esquecem que Deus é denominado de rocha eterna e que um dia terão de prestar contas a Ele. A sociedade confusa aceita comportamentos escusos em reverência a uma nova modernidade. Tais comportamentos são forçados a serem aceitos como normais pela pressão exercida pela mídia. Os defensores da sanidade são por ela acusados de retrógrados, insanos e preconceituosos. A mídia quer mostrar que existe liberdade de conduta, querem enfiar goela abaixo das pessoas padrões de uma sociedade falida, egoísta, mentirosa e hipócrita, como se fossem os donos da verdade. Com isso, procuram distorcer a verdade. Sim, trocam o verdadeiro pelo falso, trazem à tona mentiras como se fossem verdadeiras. A falha na escolha de comportamento saudável como se fosse opção válida. Não concordar com tais hipócritas é ser preconceituoso, é discriminar, é querer tirar a liberdade do poder de pensar e agir de forma que bem achar. Esquecem que a liberdade envolve tanto o direito de alguém ser o que quer ser, como outra pessoa crer que aquilo que alguém é pode ser anormal ou afetado ou insano. Esquecem ainda que os direitos de uns terminam quando começam os direitos dos outros. Errar é humano, sim,
Loucura não faz parte da natureza humana. Nossa sociedade está louca quando defende comportamentos doentios. A resposta por esse viver doente de nossa sociedade está estampada na violência, corrupção, crimes, derrocada moral, ganância incontrolável, dependência química pela destruição das famílias, erotização de tudo, substituição do amor pelo prazer físico, religiões com ganância material e assim vai por diante. Jesus declarou que a verdade de Deus havia sido corrompida pelos hipócritas, como as doutrinas e ensinos dos homens. A verdade, tal como originalmente tinha sido dada, não estava mais com eles. Aquilo que eles achavam a verdade de Deus já não era tal. Eles convertia em cegos e líderes cegos. Essa advertência é válida ainda hoje. Cristo lhes repreendeu por serem hipócritas. Amém.